queria compartilhar só um versículo com você. Se não quiser, não precisa nem abrir. Tem em Provérbios 19, 21, que diz assim: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém? Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, 21. Deus tem sonhos e projetos para cada um de nós. Desde quando nós nascemos, desde antes de nós nascermos. Se nós nascemos é porque Deus tinha um plano, tinha um propósito na nossa vida. E Ele gostaria de realizar algo em nós e através de nós, amém? Não é diferente na minha vida, não é diferente na sua. Só que no meio dessa caminhada, no meio, dessa trajetória da nossa vida, muitas vezes algumas coisas vão nos magoando, algumas coisas vão nos machucando, alguns sentimentos começam a trabalhar em nós e começam muitas vezes a trazer desânimo, decepção, começa a nos desviar do propósito original. E às vezes outros projetos, outros sonhos acabam aparecendo e acabam tomando conta do nosso sentimento e do nosso coração. Mas Deus nos diz que nós podemos ter muitos planos, mas o que vai prevalecer é aquilo que Ele tem reservado, o propósito que Ele tem para as nossas vidas, amém? Eu sou nascido aqui em Maringá, sou o primeiro membro da família paranaense. Minha família era toda do interior de São Paulo. Meus pais mudaram para cá no final da década de 60, para o meu pai trabalhar na Copel, quando ia construir a usina hidrelétrica ali em Campo Mourão. E ele veio para cá para trabalhar de soldador. E minha mãe trabalhava em casa e de vez em quando ela começou a fazer faxinas para fora. E depois, quando ela veio aqui para Maringá, ela começou a trabalhar de atendente de enfermagem num hospital, na Santa Casa. Então foi nesse contexto que eu nasci, em 1970. E eu era o caçula. Minha mãe já tinha tido 5 gravidezes anteriormente, já tinha 4 irmãos, e todos parto normal. E quando a minha mãe ficou grávida, e ela estava já nos dias de me ganhar, mas ela não sentia contração, e ela foi esperando, para poder ir até o hospital, as contrações chegarem, as dores do parto, para ela poder ir para o hospital. Mas elas não vieram, e um dia ela foi fazer um ultrassom, e aí o médico falou: olha, você tem que ir correndo para a sala de cirurgia para fazer uma cesárea, porque o cordão umbilical enrolou no pescoço do seu filho, e eu já não sei há quanto tempo está, eu tenho medo que já tenha faltado oxigenação no cérebro. Então ela foi correndo para a sala de cirurgia, e eu nasci assim, debaixo de um decreto do médico, quando ele fez a cesariana e viu que eu estava muito roxo, já tinha dificuldade de respirar. E depois que eu nasci, fizeram os primeiros exames, eletroencefalograma, e aí ele falou: olha, provavelmente ele vai ter que tomar comprimidos, Gardenal, para não ter ataque epilético, e nós não sabemos ainda se a mente dele vai estar completamente restaurada, se ele vai ter dificuldade de falar, de andar. Nisso quando eu comecei a caminhar, meus pés eram um pouco tortos também, então eu também tinha que andar de bota ortopédica e tomando remédio, e com um decreto, que muitas vezes não era aquilo que eu esperava, que era uma criança, esperava quando ela nasce. Com 2 anos de idade, meu pai e minha mãe tiveram um desentendimento. Meu pai, por trabalhar fora lá na usina, acabou se envolvendo com outros relacionamentos. Quando a mãe descobriu, eles acabaram se separando, e minha mãe ficou sozinha aqui em Maringá com as 5 crianças pequenas, nós 4 e mais uma irmãzinha adotiva de 9 anos que tinha. Tudo isso vão trazendo lembranças e sequelas no nosso coração, vão trazendo sentimentos, vão trazendo marcas na nossa alma, que às vezes o inimigo usa para dizer que você não vai dar certo, para dizer que você não é capaz, para dizer que você não tem todas as condições necessárias para você poder vencer, para você poder prosseguir, para que você seja vitorioso. Então, são segredos que nós vamos guardando no nosso coração no decorrer da nossa caminhada. Meu pai, depois da separação, ele voltou para o estado de São Paulo,
e vinha eventualmente nos visitar, né, no final do ano. Então foi ficando cada vez mais distante do relacionamento com meu pai. Quando eu tinha 6 anos de idade, minha mãe conheceu uma outra pessoa, meu padrasto, Oséias, que era para mim o meu verdadeiro pai herói. Como ele não tinha filho e eu era pequeno, ele passava todo o tempo junto comigo, brincando, jogando burquinha, jogando bola. Onde ele saía, ele me levava junto com ele. Eu passava mais tempo junto com meu padrasto do que eu passava junto com a minha mãe. E eu comecei a estudar, colégio municipal em Maringá, estudava pelo período da manhã e à tarde eu trabalhava com ele na mercearia. Então passava ali quase que o dia todo juntos. E aí eu chegava em casa à noite, ele falava assim ainda, ele me chamava de Neguinho. Falava: Neguinho, você tem que ser bom de matemática, você tem que ser bom de conta. Porque senão lá na mercearia, quando você for dar troco, você vai dar troco errado. Então ele me colocava sentado na frente dele, mandava colocar as mãos para frente, assim, eu não podia olhar para a mão, não podia ter lápis nem caneta, e ele começava a fazer pergunta para mim. Falava: se chegar uma freguesa e comprar 2 maços de macarrão que custa tanto, e mais um extrato de tomate que custa tanto, te der uma nota de tanto, quanto você vai dar de troco? E ele começava a me ensinar a fazer contas de cabeça, né? Me estimular a resolver problemas. E sempre que eu me arrumava alguma encrenca, alguma confusão na escola, quem ia me tirar daquela confusão era o Oséias, né? Chegava bilhetinho, eu levava para ele. Se eu levasse para minha mãe, ia dar complicação. Então ele levava os bilhetinhos lá para ele, ele me pegava uma caixinha de papelão, colocava no pacote de café, bolacha, algumas coisas, algumas guloseimas, e ele ia até a escola, né? E chegava lá na escola, falava assim: amada diretora, né? Vinha eu vindo para a escola pública, tantas dificuldades, né? Então trouxe aqui umas guloseimas aqui para vocês, todo pai ajudasse, né? A escola não teria tanta dificuldade assim. E aí ele perguntava, né? O que é mesmo que a senhora tem para falar para mim a respeito do Reinaldinho? Assim ele livrando minha barra. Até acho que o Chico Anísio se inspirou nele, naquele personagem dele, né? Do Armando Volta. E assim ele ia sempre me livrando dos problemas, cuidando de mim e me ensinando. Mas os meus irmãos eram mais velhos, eram adolescentes, e eles já não aceitavam muito a figura do meu padrasto. E começaram a arrumar algumas confusões, algumas complicações, e até praticar alguns delitos, pequenos delitos. Até que chegou um dia que o Oséias chegou para minha mãe e falou: Eneida, do jeito que está acontecendo as coisas não dá, você tem que decidir aqui, ou nós vamos colocar seus filhos num colégio interno, ou eles vão morar sozinhos, que eles já eram jovens, ou então nós vamos ter que tomar outra atitude, você tem que decidir, ou eles ou eu. E para as mães que estão aqui, não precisa perguntar qual foi a reação da minha mãe, novamente, né? De ficar com os filhos. E assim o Oséias saiu de casa quando eu tinha 11 anos de idade. Na semana que ele saiu de casa, eu fiquei uma semana internado na Santa Casa, ali em Maringá, com febre mais de 40 graus, os médicos não descobriam o que eu tinha, e faziam todos os exames e não descobriam, até que o pediatra, conversando com a minha mãe, que ela trabalhava lá, ela contou o ocorrido e ele falou: então vamos fazer o seguinte, chama o Oséias para vir buscar o Reinaldinho aqui, para passar uns dias com ele, você vai ver que ele vai melhorar. E assim o Oséias foi lá no hospital, me tirou e me levou para ficar no hotel chique, né, com ele, ali na Gilberto de Carvalho, em frente à rodoviária, em Maringá, rodoviária antiga, né? Hoje deve ser lá uns R$30 a diária do hotel, né? Uma coisa muito bacana, muito bonita. E eu fiquei com ele uma semana e realmente a febre passou, né? Porque eu estava ali junto com meu pai, estava ali junto com ele, era aquele que eu amava, aquele que era meu companheiro, aquele que eu gostava de ter tempo junto com ele. Só voltando um pouquinho atrás, quando a minha mãe se separou, ela frequentava muito a igreja católica e ela era muito ativa, mas ela, pela separação, ela não podia mais comungar, não podia, né, mais estar indo ali na igreja e exercendo as funções que ela tinha. Nessa ocasião, ela nos mandava para uma igreja. Morava ali no Jardim Alvorada, em Maringá. Chegava no domingo, ela me mandava para a igreja com 2 moedinhas. E ela falava assim: olha, você vai levar essas 2 moedinhas aqui de 50 centavos. Uma é para você dar lá na igreja, quando você for na escola dominical.
e a outra é para você comprar um doce a hora que você sair. Então eu saía para casa com aquelas 2 moedinhas, uma eu dava na igreja, com 4, 5 anos de idade, e a outra eu comprava um doce quando eu saía. Foi o meu primeiro encontro na igreja, que eu me lembro, foi quando eu levava essas moedinhas. Meu segundo encontro na igreja, que eu me lembro que eu retornei para a igreja, foi numa semana bem difícil para mim, quando eu tinha 12 anos de idade, já a ver com o episódio do Oséias, porque naquele ano que ele saiu, né, ele e minha mãe se separaram, eu continuei trabalhando com ele na mercearia, e ele saía para fazer compras, para abastecer a mercearia, no atacadão, comprar as coisas para compor o estoque. E quando ele saía, eu pegava uma caixinha de papelão e eu colocava algumas coisas que minha mãe gostava e eu levava para ela. Falava: mamãe, olha o que o Oséias mandou para você, né? Eu já tinha visto ele fazer isso antigamente, né, na escola, então eu aprendi. E aí eu levava para ela e falava que ele tinha dado de presente. Às vezes ele me mandava ir ao banco fazer um depósito na conta da mercearia, e no meio do caminho eu passava, comprava um presentinho, levava para minha mãe e falava: mãe, olha o que o Oséias mandou para você, tentando reaproximá-los. Em certa ocasião ele me mandou com um pouco mais de dinheiro, eu passei numa loja de produtos esportivos, comprei uma chuteira, uma joelheira, camisa de goleiro, né? E quando minha mãe chegou da Santa Casa, eu falei: mamãe, olha o que o Oséias me deu de presente. E realmente ele tinha dado, ele só não sabia, né? O dinheiro era dele. Então eu tentava reaproximá-los. Naquela semana ele me chamou para conversar e falou assim: Neguinho, antes de você ir embora hoje na mercearia, eu queria que você conversasse comigo. Eu falei: tá bom. E eu vi que ele estava meio cabeça baixa, meio nervoso. E antes de eu ir embora, ele me chamou atrás do balcão e falou: olha, você sabe que eu e sua mãe nós nos separamos faz 1 ano, você vem tentando nos reaproximar, mas eu quero dizer para você que eu já estou num outro relacionamento. Eu conheci uma outra pessoa e eu pretendo me casar com ela, e eu queria te fazer um pedido. Eu falei: tá bom, pode pedir. E ele falou assim: então eu queria que a partir de hoje você não me chamasse mais de pai. E para um menino que enxergava nele o seu pai herói, aquele que amava, aquele que cuidava, aquele que protegia, vão ficando marcas no coração da gente. São segredos que às vezes ninguém sabe que existe, só você mesmo. E às vezes esses segredos, eles podem nos trazer desânimo, eles podem nos trazer sentimentos de que nós não pertencemos, de que nós não podemos, de que nós não somos aceitos, de que nós não vamos ser bem-sucedidos, ou de que a nossa vida não tem valor. E é um pouco disso que eu queria compartilhar com vocês hoje, esses segredos do coração, essas marcas que ficam na nossa vida e que precisam ser tratadas, precisam ser expostas, precisam ser trazidas à luz, para que a gente possa ter uma vida vitoriosa, uma vida de bênção, uma vida de prosperidade, uma vida de êxito, uma vida de paz, uma vida de alegria. Nessa semana, quando eu tive essa experiência terrível com Oséias, eu fui convidado para ir a uma igreja, igual nós estamos aqui hoje, junto com a minha irmã. E eu não estava muito animado para ir naquela reunião. Foi o meu segundo encontro, como eu disse para vocês, foi a minha segunda vez de retomar a vir a uma igreja. E naquela noite nós estávamos sentados lá no fundo, e estava ali na frente um pastor falando de um Deus, e falando a respeito desse Deus, e aquilo tudo não estava fazendo muito sentido para mim. Até que de repente ele começou a falar que esse Deus nos amava tanto, que tinha dado o seu Filho Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, porque Ele queria ter um encontro conosco, e Ele queria se tornar o nosso Pai. E quando Ele falou aquela palavra Pai, aquilo começou a mexer comigo, com o meu coração, e de repente parecia que já não estava mais aquela igreja toda ali, parecia que estava só o pastor e eu, e parecia que Ele estava falando diretamente para mim. E Ele falava que se naquela noite eu assumisse esse compromisso,
se eu aceitasse o seu Filho Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, Ele entraria na minha vida, Ele mudaria minha história. E que Ele, se existisse somente eu na face da terra, mesmo assim, Ele enviaria seu Filho para morrer no meu lugar, porque Ele queria ter um relacionamento comigo, de pai para filho. E naquela noite eu me lembro que a única pergunta que eu fiz, eu baixei minha cabeça e falei: Deus, se o Senhor existe, se o Senhor realmente é esse pai que ama, que cuida, que protege, se nessa noite eu tomar uma decisão e ter esse compromisso contigo, o Senhor promete que o Senhor vai entrar na minha vida e vai mudar a minha história. Eu creio nisso, mas eu tenho uma pergunta para fazer, e eu fiz uma pergunta para Deus. Nessa noite, se eu te aceitar, algum dia o Senhor vai me pedir para eu não te chamar mais de pai? Era a única coisa que eu tinha dúvida no meu coração. Era um segredo meu, nem minha mãe, nem minhas irmãs, nem meus irmãos, ninguém sabia disso. Mas era um segredo que estava no meu coração. E eu falei isso para Deus, e o Espírito Santo falou no meu coração naquela noite, que nunca foi desejo dele que o meu pai saísse de casa quando eu tinha 2 anos de idade, que nunca foi desejo dele que o Osés saísse da minha vida, mas que ele permitiu que o Osés ocupasse um pedaço da minha história, da minha infância, aonde eu ainda não tinha condições de me relacionar diretamente com ele, mas que agora ele queria se relacionar comigo, de pai para filho, e que ele mudaria a minha história. Aquela foi a melhor decisão que eu tive. A partir daquele dia, comecei a frequentar a igreja. Eu me lembro que naquela noite eu ganhei uma Bíblia de presente, porque eu tinha aceitado a Jesus, e eu fui ali na frente fazer oração, eles me entregaram uma Bíblia de presente, eu voltei para casa todo feliz, e comecei a me relacionar com esse Pai, com esse Deus que me ama, que cuida e que tem prazer em abençoar os seus filhos. No próximo domingo eu voltei à igreja. No final do culto, aquele pastor falou: olha, nós terminamos o culto e eu gostaria de pedir que a igreja pudesse trazer uma oferta no altar, para que pudéssemos comprar mais Bíblias para presentear as pessoas que nos visitam ou que aceitam a Jesus. E eu fiquei olhando e não foi ninguém à frente. No outro domingo eu voltei à igreja e o pastor fez o mesmo apelo: olha, acabaram as Bíblias, eu queria pedir aqui uma oferta para que a gente pudesse comprar mais Bíblias. E não foi ninguém à frente da oferta. Eu voltei para casa naquele domingo, falei com a minha mãe não ia à igreja. Falei: mamãe, eu quero fazer uma coisa. Ela falou: o quê? Eu quero pegar o dinheiro que eu tenho guardado para comprar Bíblias lá na igreja. Ela falou: qual o dinheiro? Eu falei: aquele que está lá na caderneta de poupança. Ela falou: aquele da bicicleta? Eu falei: é. Falou: mas faz 3 anos que você está juntando dinheiro para comprar uma bicicleta. Eu falei: eu sei, mamãe. Eu lavava carro do vizinho, eu pegava latinha, vendia ferro velho, eu pegava terreno para capinar para ganhar dinheiro, eu vendia sorvete, vendia algodão doce, tudo que falava que era para ganhar dinheiro eu fazia para juntar o dinheiro para comprar minha primeira bicicleta. E aquele dinheiro estava guardado. E ela falou: mas quanto que você quer tirar daquele dinheiro? Eu falei: eu quero tirar tudo. Ela falou: bom, você tem certeza? Eu falei: tenho. Ela falou: então na segunda-feira, vai na hora do almoço, lá na clínica onde ela trabalha, e eu vou lá com você no banco. Eu era de menor, não podia sacar o dinheiro. E eu fui até lá na Caixa Econômica com ela na segunda pela manhã, saquei todo aquele dinheiro das minhas economias de 3 anos de trabalho, e fui até o centro bíblico, que ficava próximo ali da Caixa Econômica, e consegui comprar 14 lindas Bíblias de couro, bem bonito. E fiquei muito feliz. Eu falei: vou levar à igreja. Mas eu pensei assim: até domingo é muito tempo. Eu estava tão feliz que tinha comprado aquelas Bíblias que eu resolvi levar naquele dia mesmo para a igreja, porque entre o centro da cidade e a minha casa, a igreja ficava no meio do caminho. Eu fui naquela segunda-feira, bati na porta da casa do pastor, porque ele morava do lado da igreja, e aí ele saiu. Eu falei: eu poderia conversar com o senhor um pouquinho? Ele falou: sim. Aí ele me chamou lá para o gabinete, e eu entreguei a caixa para ele. E a hora que ele abriu a caixa, ele começou a chorar. E eu pensei: nossa, acho que é pouca Bíblia, acho que ele se decepcionou. E aí ele começou a chorar e ele falou: você nem sabe o que aconteceu hoje. Eu falei: o quê? Ele falou: faz 2 domingos que eu estou pedindo oferta e ninguém traz.
Eu falei, eu vi. E ele falou, e hoje pela manhã, eu estava de joelho aqui orando. Eu falei, Deus, eu não vou mais pedir oferta, porque se o Senhor me tocar o coração, não adianta eu ficar muito falando. E o Espírito Santo falou no meu coração, ele disse, não precisa mais pedir oferta, porque eu já levantei um grande homem para trazer as brigas. E naquele domingo, quando o pastor foi contar esse testemunho, e aí ele me chamou lá na frente da igreja, e foi um mover muito grande, e eu tenho certeza que a partir daquele dia nunca mais faltou dinheiro para comprar a Bíblia na igreja, porque Deus tem sonhos e projetos para realizar na nossa vida. Mas tem uma coisa que Deus não deixa que haja competição, é com o nosso coração. Nós não podemos servir a dois senhores. Nós não podemos servir a Deus e a Mamon. Está lá em Mateus 6. Não é porque é difícil, é porque é impossível. Ou nós servimos a Deus com a nossa adoração, com o nosso coração, com a nossa dependência, ou nós servimos a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Ou nós cremos que nós temos um Pai que nos ama, que nos protege, que tem prazer em nos abençoar, ou então nós vivemos apenas na força do nosso braço. Uma das coisas que Deus tem nos ensinado, a mim e a minha esposa, desde quando nós casamos, é a dependência de Deus. Eu e minha esposa, nós nos casamos numa circunstância que nós não tínhamos a menor condição financeira para o casamento. Nós não tínhamos dinheiro para fazer festa, não tínhamos dinheiro para nada, para alugar casa. Aí meu sogro muito bondosamente resolveu nos fazer uma festa em Porto Rico junto com a minha sogra, né? Fizemos nosso casamento civil na cidade, comprou uma novilha, fez um jantar muito gostoso. Meu cunhado muito solícito, sempre junto com a minha irmã, ajudando a decorar, fazendo patezinho, bolachinha, organizando tudo. Eu e minha esposa não tínhamos dinheiro para contratar uma floricultura, saímos andando nos pastos, pegando rabo de burro, pegando flores para poder decorar o salão. Foi assim o início do nosso casamento. Eu comecei a trabalhar, ganhava R$200 por mês, R$50 por semana de ajuda de custo para eu poder viajar e vender. Alugamos um apartamento em Maringá que custava R$120 de aluguel e 60 de condomínio. Pagava 20 de dízimo. Sobrava o quê? Não sobrava mais nada. Quantas vezes nós estávamos ali em casa, sem dinheiro para ir ao mercado, de repente a minha sogra ligava e falava: olha, o maloteiro está levando uma encomenda para vocês. Porque tinha um maloteiro do banco, que ele ia até Porto Rico, onde eles moravam, que era o local final, e depois ele vinha trazendo os malotes do banco até Maringá, onde era a compensação. Então, saía lá de Porto Rico com uma caixinha, né, com comida, com as coisas para nós, e lá nós chegávamos no final de tarde e íamos lá no hotel, onde o maloteiro deixava a caixa para a gente buscar. Quantas vezes eu e minha esposa íamos à igreja e tinha um momento da adoração, um momento de trazer uma oferta, e a gente colocava a mão no bolso, na carteira, tinha apenas R$1 ou R$2, mas não era o que estava sobrando, era 100% que nós tínhamos. Era muitas vezes o dinheiro para comprar o pão e o leite para o Mateus, nosso filho, no outro dia. E a gente tirava aquele dinheiro e entregava no altar. Nós não tínhamos dinheiro no banco, não tínhamos reserva, não tinha nada. Era a oferta da viúva. Era aquela moedinha de 50 centavos que a minha mãe me ensinou a entregar quando eu tinha 4 anos de idade. Só que no outro dia pela manhã, às vezes a minha mãe, às vezes alguém batia na porta e falava: olha, passei na padaria, tinha um pão quentinho, comprei um pão e um leite e trouxe para vocês. Deus nunca deixou faltar nada na nossa casa. Sabe por quê? Porque Ele tem prazer em nos abençoar, Ele nos ama e cuida de nós. Ele fala para nós olharmos para as aves dos céus, para os lírios do campo. Se nascem hoje e morrem, e Ele se preocupa, e ninguém se veste, nem Salomão como os lírios. Ou olhar para as aves que não plantam, não guardam em celeiro, mas contudo o Pai Celestial as alimenta. Se Ele faz isso com os lírios do campo, com as aves do céu, o que Ele não faz com as nossas vidas? Quando nós cremos
que a nossa provisão está garantida pela misericórdia e pela graça de Deus, nós podemos ficar despreocupados e podemos agir na liberalidade daquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Quantas vezes eu e minha esposa, no início do nosso casamento, nós não tínhamos dinheiro, nem aquele R$1, R$2. E aí, minha esposa, quando nós casamos, ela tinha muita roupa. E ela chegou um dia que nós deixamos dinheiro, eu falei, amor, vamos semear roupa, sapato, bolsa. E aí fomos ao guarda-roupa e começamos a pegar, e ela falava assim, nossa, mas essa aqui é a melhor que eu tenho. Eu falei, então, isso é mesmo? A gente tem que dar o melhor para Deus. E as nossas melhores roupas, os melhores calçados que nós tínhamos, fizemos uma trouxa e levamos à igreja. Então, pastora, distribui aí para aqueles que precisam. Porque nós sabíamos que nós não dependíamos apenas da nossa profissão, do nosso trabalho ou da força do nosso braço. Nós dependíamos de um Pai que nos ama, que nos protege e que tem prazer em nos abençoar. A única coisa que Ele não quer é ser duvidado. Eu e minha esposa, desde o primeiro dia que nós casamos, antes da nossa noite de núpcias, nós nos ajoelhamos e colocamos a nossa vida diante de Deus. Falamos, Senhor, abençoa o nosso casamento, abençoa a nossa história, nos dá estratégia, nos dá a direção, nos dê prosperidade. Nós casamos, nós não tínhamos televisão, não tínhamos guarda-roupa, não tínhamos geladeira. A geladeira nossa foi um presente que o meu sogro e minha sogra deram para minha esposa, que estava na República da casa dela. Sabe aquela geladeira Consul, cor de fusca, azulzinha clarinha? E só quando eu fui escrever o livro que eu descobri que o meu sogro já tinha comprado de segunda mão no casamento dele, né? Eu achei que tinha comprado nova pelo menos, mas já era de segunda mão, e já estava depois de 25 anos na República. Minha esposa estava estudando ali em Maringá, e ela já vinha com adereço, que era uma câmara de ar de bicicleta, com um gancho na porta, para fechar a porta, porque as borrachas estavam ressecadas e o trinco estava quebrado, então precisava da câmara de ar para poder fechar. Foi assim que nós começamos nosso casamento, em 1994. Nós não tínhamos sofá, tínhamos 2 espumas, colocava ali as espumas no chão. Minha esposa, sempre muito criativa, colocava um lençol em cima das espumas, pegava um cobertor, enrolava sobre o lençol, fazia o rocambole, e era o encosto do nosso sofá. Assim foi o nosso início de casamento há 24 anos atrás. Me lembro que depois de 2 anos, quando nós casamos, nós conseguimos comprar o nosso primeiro sofá. Um sofá lindo, lindo, xadrez, roxo, com violeta, alaranjado. Parecia uma festa junina. Era algo assim, maravilhoso. O Mateus era pequenininho. Eu me lembro que nós ficamos até as 3 horas da manhã, tirando foto do Mateus pulando no sofá. Da alegria dele ter um sofá em casa. Acho que o Mateus tem mais foto naquele sofá do que ele tem em qualquer outro lugar até hoje. Sabe, você saborear as pequenas conquistas, é saborear os pequenos começos, é crer que a realidade que você está passando, momentânea, não é aquilo que Deus tem para você lá na frente. É apenas um processo que está acontecendo. Quando nós cremos que nós dependemos de Deus, quando nós cremos que Ele nos ama, que Ele nos protege e que Ele tem prazer em abençoar os seus filhos, nós podemos agir muito mais liberalmente com aquilo que Ele tem confiado a nós, para que Ele possa multiplicar. Muitas vezes Deus tem entregado sementes nas nossas mãos, e quantas vezes, por medo ou por necessidade, nós temos comido a semente que Ele tem nos dado, e a gente não tem semeado, a gente não tem trazido no altar, porque a gente fica pensando, mas o dia que eu tiver bastante, eu vou fazer. E Deus fala para a gente ser fiel no pouco, que sobre o muito Ele nos colocaria. Do nosso casamento em 94, dos R$200, começamos a orar e a buscar a Deus. Eu e minha esposa orávamos todos os dias, antes de dormir, pelos propósitos, por aquilo que Deus tinha colocado diante de nós. E de madrugada, às 3 horas da manhã, durante muitos anos, nós acordávamos todos os dias às 3 horas da manhã para orar juntos. E antes de eu sair para trabalhar, minha esposa orava, abençoava, como ela fez comigo agora há pouco ali no banco, antes de eu subir aqui. Não tem nada que eu vá fazer sem que a minha esposa ore e interceda por mim.
Não tem nenhum negócio que eu vou fazer que eu não ligo para ela se estou viajando. Amor, ora por isso, está acontecendo isso. E ela está ali junto comigo, sendo auxiliadora, intercessora, cumprindo o papel dela como coadjuvante e ajudadora no propósito que Deus fez para que ela exercesse na minha vida, e que não é um papel secundário, mas um papel principal. E é isso que Deus tem para fazer através da vida das mulheres, independente se você trabalha fora de casa, se você não trabalha, independente se você traz recursos para dentro de casa. Deus tem um papel na sua vida que você não pode negligenciar, como mãe e como esposa. E dentro dessas nossas campanhas de oração, Deus começou a nos abençoar e foi multiplicando o nosso salário, foi multiplicando por 2, por 5, por 10, por 20, por 50, por 100, até que 10 anos após do nosso casamento, eu já estava sendo convidado para montar uma fábrica de nutrição em Maringá, da empresa que eu representava. Nós vendíamos tanto no Paraná para avicultura e suinocultura, que a nossa venda no estado era maior do que o resto da empresa no Brasil todo. E aí eles nos convidaram para ser sócio. Eu ganhava mais dinheiro do que o presidente da empresa. Em 2004 nós inauguramos a fábrica. Em 2005 eu vendi a minha participação da fábrica aqui em Maringá para começar o meu primeiro projeto de frigorífico em Campo Mourão. Convidei mais algumas pessoas para serem meus sócios, falei do projeto que eu tinha e começamos a construir a Frango à Brasa ali em Campo Mourão em 2005. Em 2008 terminamos o projeto. 5 dias antes da inauguração, nós íamos inaugurar na sexta-feira. Na segunda-feira nós vendemos aquele frigorífico para uma empresa americana, Tyson Foods, que era a maior empresa do segmento do mundo. Veio para o Brasil e comprou o nosso frigorífico. Aquele que há 10 anos atrás não tinha muitas vezes R$1, R$2 para dar de oferta, que ele e a esposa davam sapatos e roupas, que muitas vezes não tinha dinheiro para o mercado, que ficava esperando a sogra telefonar e falar que estava mandando uma caixa pelo maloteiro, agora tinha vendido o seu primeiro frigorífico por mais de $70 milhões. Sabe por quê? Porque Deus tem prazer em abençoar seus filhos. Ele tem prazer em satisfazer os desejos do nosso coração. Quando nós confiamos, quando nós andamos dentro dos princípios que Ele tem determinado, nós podemos colher aquilo que Ele deixou como promessa na nossa vida. Quando nós não deixamos as nossas emoções, quando nós não deixamos as marcas do passado influenciarem naquilo que Deus tem como promessa da nossa vida, nós podemos fluir, nós podemos avançar, nós podemos conquistar coisas muito grandes e inimagináveis, muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. É assim que Ele fala na sua palavra. Não quer dizer que no meio do caminho a gente não vai ter dificuldade, não quer dizer que no meio do caminho a gente não possa tropeçar, mas o que nós não podemos é desistir. Nós precisamos ter ousadia, precisamos ter perseverança, nós precisamos ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você for perguntar, Reinaldo, você cria que você um dia fosse ser milionário? Eu falo, eu creio. Sabe por quê? Porque quando eu era criança, eu assistia aquele seriado, O Homem de $6 Milhões. Quem que já assistiu aquele seriado? Olha, todo mundo com mais de 40 anos, né? E eu ficava pensando, nossa, um homem com $6 milhões, como que eu vou fazer para conquistar meu primeiro milhão? Era um sonho, um desejo que eu tinha no meu coração. Agora a minha realidade dizia que eu ia conseguir isso? Não. Morava num bairro pobre, numa casa alugada, sem forro, sem porta. Para a gente ter um pouco de privacidade, tinha que colocar um lençol, um prego na porta para você poder trocar de roupa. 3 anos trabalhando para juntar dinheiro para comprar sua primeira bicicleta, porque não tinha bicicleta, a gente ia com minha mãe comprar, porque ela ganhava um salário mínimo, e depois que ela foi promovida, ela ganhava 2 salários mínimos para poder cuidar de 5 crianças. A realidade era aquela? Não era. Mas sabe por que eu queria? Porque eu sabia que eu tinha um pai, que eu conheci quando eu tinha 12 anos de idade, que ele disse que ele nunca me abandonaria, que ele sempre estaria do meu lado,
e conforme eu cresce, Ele faria. Quando nós temos essa convicção de que a nossa provisão já está garantida por Deus, porque Ele nos ama, porque Ele cuida de nós, porque Ele nos ama mais do que os lírios do campo, porque Ele nos ama mais do que os pardais. Quando nós temos essa fé, nós podemos agir em liberalidade. Nós podemos entregar os nossos bens, podemos entregar os nossos recursos, porque nós sabemos que Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele tem nas nossas vidas. Muitas vezes nós queremos ter grandes coisas, queremos ter grandes conquistas, queremos ter grandes empresas, mas nós não somos fiéis nem no pouco. Nós desperdiçamos os pequenos começos. Às vezes você pode ter um sonho de ter um grande restaurante. Fala, eu quero ter o maior restaurante aqui de Paranavaí. Mas a tua vizinha fala, eu estou trabalhando tanto que eu não consigo fazer comida. Você não quer vender umas marmitas para mim, cozinhar para mim? Aí você olha para a vizinha e fala, eu? Marmiteiro? Onde já se viu? Por que vai fazer isso? A gente quer ter o grandão, mas a gente não quer começar por baixo, começar pequeno. Então a gente não pode desperdiçar os pequenos começos, porque eles vão nos levar a grandes portas, a grandes promessas que Deus tem para a nossa vida. 2008, quando vendi o frigorífico, já estava iniciando a construção do meu segundo abatedouro. O primeiro, aqui em Campo Mourão, tinha capacidade para bater até 160 mil frangos por dia. O segundo, o projeto era para bater até 420 mil frangos por dia, mais do que o dobro. Começamos a construir em 2009. Em 2012 ele ficou pronto. Então você não desanima não, que eu já estou em 2012, falta só 6 anos para terminar. Em 2012, em abril de 2012, ele ficou pronto e nós inauguramos um dos maiores e melhores frigoríficos do Brasil. Reportagem de meia página do jornal Valor Econômico, as principais revistas especializadas do setor, entrevista coletiva, vendo aquela obra entre era construída e pavimentada de quase 100 mil metros quadrados. Um dos mais bonitos e modernos. Vivendo a melhor fase da nossa vida. Aquele que não tinha a bicicleta com 11 anos, agora tinha avião próprio, carros importados, casa em condomínio, apartamento na praia, onde grandes celebridades e grandes empresários também têm apartamento, viajando para o exterior, desfrutando do melhor que era possível. Inauguramos o frigorífico em 2012, 3 meses após a inauguração. Crise nos Estados Unidos, quebra da safra norte-americana de grãos. O que tem a ver isso com o meu negócio? Frango come ração, 95% é milho e soja. Preço da soja e do milho dispararam no mercado. Farelo de soja custava R$500, do mês para o outro foi para R$1.500. O milho mais do que dobrou de preço. Antes você comprava com 60, 90 dias de prazo, agora para carregar o caminhão de milho ou de farelo de soja, você tinha que fazer até dia antecipado para entrar na fila, porque ninguém queria vender. Porque se o produtor vendesse hoje, amanhã o preço subia e ele perdia dinheiro. Se ele não vendesse amanhã, ele deixava para depois de amanhã, estava mais caro. Então ninguém queria vender. Mesmo quando você tinha dinheiro para comprar, você não conseguia comprar. Se vocês forem lembrar, várias matérias na televisão mostrando produtores soltando frango na rua, matando pintinho, porque não tinha ração para tratar. Nós entramos nessa crise, em 6 meses nós estávamos devendo mais de R$20 milhões. Os meus sócios, eu era o sócio majoritário, mas tinha 3 outros sócios minoritários, já numa outra fase da vida deles, entraram em desespero, porque eles não confiavam que existia um Deus que protege, que cuida, que independente das circunstâncias, Ele está no controle e que Ele, no final, vai nos dar a vitória. Entraram em desespero. Um dia à tarde foram na nossa casa, os 3, e um deles falou: Reinaldo, amanhã, se você não assinar aquele contrato de parceria, eu vou deixar uma carta assinada dizendo que você é o culpado e vou dar um tiro na minha cabeça e vou me matar. Queria fazer uma parceria com outro frigorífico e eu não queria, porque eu conhecia a pessoa que era proprietário já há alguns anos. Eu falei: ele não vai cumprir aquilo que ele está prometendo. Mas naquela pressão, eu falei: eu não tenho o direito de
submeter meu sócio a essa circunstância. E no outro dia fui para assinar o contrato e falei para ele, tudo bem, eu assino esse contrato de parceria, mas eu não quero um negócio mais com vocês. Ele vem para cá, assume junto com vocês a gestão do frigorífico, eu vou embora para casa e assim que resolver o problema financeiro, que entrar financiamento, que entrar dinheiro, que ele tinha prometido ter colocado dentro da empresa, vocês compram a minha parte, vocês tocam o frigorífico. E eles toparam fazer isso, só que isso foi uma conversa informal. No contrato não estava constando isso. Esse parceiro entrou no frigorífico, começou a usufruir daquilo que a gente tinha construído, usar o nosso estoque, não colocou dinheiro algum lá dentro. Chegava no final do mês, mandava o funcionário, falava, você não precisa vir mais trabalhar aqui não. Não pagava o salário dele do mês, não pagava a rescisão e mandava embora. O funcionário não estava o nome dele, estava o nome da minha empresa. Dentro de pouco tempo, nós já tínhamos mais de 500 ações trabalhistas, porque ele não pagou ninguém. As contas começaram a vencer, ele não colocou dinheiro, 100, 200, 300 protestos. Começaram a vir as execuções, porque não pagavam. Financiamento que nós tínhamos feito com 10 anos de prazo, 2 anos de carência, que durante aquele período nós tínhamos que pagar apenas a parcela dos juros, nem o juro ele pagou, e o financiamento de 10 anos venceu antecipado 100%. Dentro de poucos meses, nós estávamos devendo 120 milhões de reais, porque todo o financiamento venceu antecipado. Mandei uma notificação para romper o contrato com ele. Ele trouxe uns capangas das fazendas dele, colocou na porta do frigorífico e não deixou mais eu entrar. Tive que entrar com a ação de reintegração de posse. No dia que o juiz nos deu a reintegração de posse, ele, junto com alguns políticos, conversaram com o prefeito da cidade, onde eu tinha construído o frigorífico, e forçaram o município a entrar com uma ação, dizendo que se eu assumisse o frigorífico que era meu, que estava no meu nome, com as dívidas no meu nome, a cidade ia quebrar. E com base numa lei lá das épocas da ditadura militar, por 1 milhão de motivos, aquele prefeito entrou com uma ação às 2 horas da tarde, e às 6 horas da tarde, o presidente do Tribunal de Justiça aqui do Paraná revogou o cumprimento da sentença e eu fiquei fora do frigorífico de novo. E agora, para eu retomar o frigorífico, se eu quisesse, eu teria que recorrer ao Supremo Tribunal de Justiça, numa ação que demoraria alguns anos e que consumiria alguns milhões de reais de honorários advocatícios, porque eu já tinha perdido em segunda instância, porque o presidente do tribunal tinha dado aquela decisão no meio daquele conluio, junto com políticos e com esse outro empresário. Naquela sexta-feira, quando eu recebi essa decisão, falei para minha esposa, amor, pega as crianças, vai para Porto Rico, na casa dos seus pais. Eu quero ficar em casa sozinho. Eu preciso conversar com meu pai. Eu preciso de uma estratégia. Eu preciso de uma direção. Ela ficou preocupada, porque quantos empresários em momento de crise acabam cometendo loucura? Mesmo me conhecendo, ela falou, eu vou sair de casa para você ficar sozinho, mas à noite eu volto para ficar aqui com você. Eu entrei no meu quarto na sexta-feira, sem comer, sem beber. Falei, só vou sair daqui quando Deus falar comigo e me der uma direção. Fiquei lá na sexta, fiquei no sábado, fiquei no domingo pela manhã. No domingo à tarde eu estou lendo a Bíblia, orando. Estou lendo lá Isaías 45, quando Deus diz a Ciro, eis que eu te tomo pela mão direita, vou diante de você, vou abrir as portas, quebrar os ferrolhos de ferro, vou te dar os tesouros ocultos e escondidos. Aquele versículo saltou aos meus olhos e eu falei, Deus, é isso que eu preciso. Eu preciso que o Senhor me dê esses tesouros, porque eu não tenho condição alguma de enfrentar tudo isso que está acontecendo. E aí Ele me deu uma visão como a terra, o globo terrestre, só que no formato de um cofre. Eu falei, meu Deus, então os tesouros já estão aí, já estão aqui na terra. E Ele mostrou no meu coração, sim, tudo que você precisa eu já fiz, porque eu fiz primeiro o fim, para depois fazer o começo. Todo o potencial que você precisa já está dentro de você. Deus já fez e já colocou dentro de você.
Todos os recursos que você precisa já estão disponíveis. Basta apenas nós descobrirmos eles. E eu vi aquele globo no formato de um cofre. E eu falei: Deus, então, se os tesouros já estão aqui, já estão na terra, disponíveis para mim, me dê a senha desse cofre, que eu preciso abrir o cofre para ter acesso a esse tesouro. E aí o Espírito Santo começou no meu coração e falou: você já sabe qual que é a senha, você já sabe qual que é o segredo desse cofre. Eu falei: é? Ele falou: é. Lembra quando você ia para a igreja com 4, 5 anos, que tua mãe te dava 2 moedinhas e você dava uma no altar? Lembra quando você se casou, que você e sua esposa iam lá e davam 1, 2 reais de oferta? Lembra quando vocês não tinham dinheiro e você dava sapato, roupas, bolsas? O segredo desse cofre são os dízimos e as ofertas. Falei: amém. Nós estávamos numa campanha de oração em casa já há algum tempo, junto com os pastores da nossa igreja. Eu liguei para minha esposa e falei: pode trazer as crianças, Deus já falou comigo. Sentaram todos ali no pé da cama, naquele domingo à tarde, e eu contei aquilo que Deus tinha falado comigo em Isaías 45. Liguei para os nossos pastores e falei: vocês podem estar aqui amanhã cedo, aqui em casa conosco? Posso, por quê? Porque Deus deu uma direção. E aí eles foram na segunda-feira cedo lá em casa, e eu falei o que tinha acontecido. E naqueles dias, a única coisa que nós tínhamos era um dinheiro que tinha entrado numa conta nossa, de um pagamento, era 6 mil reais, e 2 carros que não estavam no nosso nome. Por isso que eles não estavam bloqueados e não tinham sido arrastados pela justiça. Eu fiz um cheque com 6 mil reais e pegamos as 2 chaves dos carros. Falei: toma, nós queremos entregar no altar. E os pastores falaram assim: não, nós não vamos aceitar, nós sabemos a tua necessidade, você não pode fazer isso. E eu falei: não nos impeçam de sermos abençoados. E com muito custo ligaram para outra pastora, nós, e pegaram aquela oferta e foram embora. E eu falei: a partir de hoje, se vocês quiserem vir aqui em casa, não vai ser mais para orar, não vai ser mais para pedir, mas se vocês quiserem vir aqui, vai ser para nós adorarmos a Deus, porque eu sei que Ele vai intervir e vai nos dar a vitória. Naquela segunda-feira, minha esposa colocou o aparelho de som na sala da nossa casa, e nós começamos, e colocou adoração, e ficou ali o dia todo, e nós começamos a adorar a Deus, porque nós não tínhamos carro para sair, não tínhamos dinheiro para ir em lugar nenhum, não tínhamos empresa para ir, porque nós tínhamos perdido a posse do frigorífico. Então nós ficamos ali 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, apenas adorando a Deus, louvando e adorando e cantando: quão grande é o meu Deus, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Como é gostoso cantar na igreja, como é gostoso a gente cantar quando está tudo bem, quando é gostoso a gente cantar quando nós temos saúde, quando é gostoso a gente cantar quando a nossa corrente está cheia, quando a nossa empresa está bem sucedida. Como é bom adorar a Deus. Mas como é bom adorar a Deus quando a nossa única esperança está nele, quando nós não temos mais nada para fazer a não ser adorar e a confiar de que Ele vai abrir as portas. Na sexta-feira, 5 dias após nossa campanha de adoração, ligamos a televisão, Jornal Estadual da Rede Globo: presidente do Tribunal de Justiça do Paraná sofre um ataque cardíaco e é internado. Aquele mesmo que 5 dias atrás, que 1 semana atrás, tinha revogado a nossa decisão. Falei: meu Deus, meu pai está bradando. Na segunda-feira, esse mesmo presidente do tribunal pede aposentadoria compulsória. O CNJ, que é o órgão que fiscaliza o judiciário, não aceitou o pedido dele e o afastou por suspeita de venda de sentença e renda incompatível com a função exercida. Ele é afastado do Tribunal de Justiça aqui do Paraná. Abre-se um novo processo de eleição, elege-se um novo presidente,
E a primeira decisão desse novo presidente é revogar aquela lei e nos dar posse do frigorífico novamente. Aquilo que ia demorar 5 anos e custar alguns bilhões de reais para a gente ter êxito, bastaram apenas uma semente e 5 dias de adoração para que Deus pudesse mudar a nossa realidade. Você pode dar uma salva de palmas para esse Deus? Deus tem prazer em nos abençoar. Tomamos posse do frigorífico. Deus deu uma direção de comprarmos as parte dos nossos outros 3 sócios. Eles não acreditavam mais no negócio. Fiz uma proposta de comprar deles parcelado. Comprei parcelado a parte deles. Quando nós tínhamos 100% do frigorífico, Deus deu uma outra direção. Nós fizemos um negócio. Em uma semana, Deus nos tirou de uma dívida de 120 milhões de reais para um superávit, para um lucro de mais de 200 milhões de reais. Sabe por quê? Porque Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Nesse negócio nós fomos para o Mato Grosso. Recebemos como parte do pagamento algumas propriedades. Hoje nós temos lá uma granja de suíno, que era a granja que eu tinha vontade de estagiar quando me formei, que era a maior granja de suíno do Brasil, que os americanos construíram. Eu tinha vontade de estagiar, e hoje Deus nos deu ela de presente. Ela estava sendo desativada, porque o resultado dela era muito ruim. Já tinha passado por 6 donos, 6 maiores empresas do segmento, multinacional ou nacional, já tinham sido dono daquela empresa, e não tinham conseguido fazer com que ela prosperasse, por causa da mão de obra, por causa dos resultados. A média, para vocês entenderem, o índice que você avalia a granja é pelo número de leitões que uma fêmea produz durante o ano, uma porca produz. Então, o índice de referência, a média nacional é em torno de 26 a 27 leitões produzidos por uma porca por ano. Lá na granja estava entre 20 e 22, 20% abaixo do que é a média nacional. Por isso que eles estavam desativando a granja e estavam vendendo. Hoje, nesse mês, nós estamos fechando acima de 30 leitões desmamados por porca. É a melhor granja do Brasil, o melhor resultado. Porque eu estou lá, porque eu estou trabalhando? Sim, eu estou fazendo o meu possível. Mas quando nós fazemos o nosso possível, Deus faz o impossível por nós. Porque Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em satisfazer os desejos do nosso coração. Então, nesta noite, eu queria te convidar a você deixar as marcas do passado, a você deixar aquilo que muitas vezes marcou o seu coração como um momento de tristeza, como um momento de decepção, muitas vezes pessoas que te traíram, muitas vezes palavras que foram ditas que você não conseguiria, que você não teria sucesso, que você não venceria. Eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei qual é a tua circunstância. Eu só sei falar para você que o mesmo Deus que fez na minha vida, na vida da minha esposa, na minha família, Ele está aqui hoje e Ele quer fazer na sua vida. Se você crê que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, eu queria que você levantasse o seu lugar e eu gostaria de orar por você. Feche seus olhos. Queria pedir que os ministros de louvores pudessem vir aqui. Queria que você curvasse sua cabeça, que você fechasse seus olhos e que você começasse a sondar agora o seu coração. Quais são os segredos que estão no seu coração? Quais são os sentimentos que você tem deixado armazenar no seu coração? Quais são os seus medos? Quais são os seus traumas? Quais são as suas decepções? O que é que tem impedido você de vencer? O que é que tem impedido você de avançar? É sua falta de fé? Sonda o teu coração agora nesta noite. Coloque diante de Deus.
Ele te trouxe aqui nesta noite para você ouvir um pedaço da nossa história, um pouco daquilo que Ele tem feito. Mas Ele te trouxe aqui porque Ele quer fazer na sua vida o mesmo que Ele tem feito na minha família, nos meus negócios. Porque Deus não tem filhos prediletos, mas Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de atitudes. Qual atitude que você tem tido? Eu queria que nesta noite você deixasse o Espírito Santo ministrar o teu coração, que você deixasse a fé brotar no teu coração como um bálsamo, como uma unção, quebrando todo o jugo, tirando toda a tristeza, tirando toda a decepção, tirando todo o medo, todo o receio. Se você já errou, se você já se decepcionou, se você já foi derrotado em alguma área da sua vida, não quer dizer que você vai ter que continuar sendo derrotado nesta área, mas que você possa perseverar, que você possa ter ousadia em Deus, que você possa prosseguir, crendo que você tem um Pai que te ama muito mais do que Ele ama os pardais, muito mais do que Ele ama os lírios do campo. E Ele está aqui nesta noite, e Ele quer fazer diferença na sua vida, Ele quer mudar a tua história, Ele quer poder te dar um novo começo. E é a partir desta conferência, que Ele está ministrando no teu coração. E é a partir desta noite que Ele vai fazer um novo começo. Só depende de você crer, só depende de você ter fé, só depende de você apresentar diante dEle as tuas petições, as tuas orações, as tuas decepções, os segredos do seu coração. Conta ao teu Pai. Ele está aqui nesta noite, Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir de você o que é que está te prendendo, o que é que está falando no seu coração. Conte a Ele. Ele é especialista em curar traumas do coração, Ele é especialista em curar a nossa alma, Ele é especialista em trazer um novo ânimo, um novo vigor, uma nova unção, uma nova disposição. Apresente diante do Pai nesta noite. Ele está aqui, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida empresarial, Ele quer mudar teus negócios, Ele quer mudar a tua família, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui nesta noite, Senhor, abrindo o nosso coração diante do Senhor. Nós estamos contando ao Senhor, Pai, os nossos segredos, os nossos medos, as nossas decepções, as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Pai, ouça a nossa oração, ouça o nosso clamor nesta noite, Pai. Senhor, assim como o Senhor tem mudado a minha história, a história da minha família, mude, Pai Santo, a história e a vida dos teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a vida do teu povo, que é um novo tempo, Senhor, é uma nova caminhada, é tempo de portas abertas. Senhor, dê a eles novas estratégias, dê a eles novos sonhos. Senhor, em nome de Jesus, revele a eles, Pai Santo, o profundo e escondido. Senhor, traga a eles os tesouros ocultos e escondidos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que eles não se desviem dos seus caminhos, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que eles estejam no centro da tua vontade. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo, Pai Santo, um ano cheio da tua unção, um ano cheio da tua prosperidade, um ano de conquista. Senhor, eu profetizo que eles terminarão esse ano muito melhor do que eles começaram. Senhor, e aqueles sonhos e projetos que estavam adormecidos, eu dou ordem esta noite, sejam reavivados em Cristo Jesus. Senhor, todo medo caia por terra. Senhor, toda tristeza, toda raiz de amargura, Senhor, todo sentimento contrário, caia por terra agora em nome de Jesus. Passa no bálsamo, Senhor, no bálsamo de Gileade. Passa agora, Senhor, vá ministrando aos corações, vá tirando, Senhor, vá tirando, Pai, vá tirando, vai limpando, meu Deus. Eu profetizo, meu Deus, que a partir desta noite, um novo mover do Senhor sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Novos sonhos, novas visões, nova ousadia, novo ânimo, novo vigor. Senhor, novas ideias, novas conexões. Senhor, eu profetizo, meu Deus, que novas conexões virão. Pai Santo, o Senhor colocará pessoas, Senhor, para serem usadas como canais, para abençoar os teus filhos. Novas oportunidades de negócios, novas
novas parcerias, uma nova unção ministerial. Senhor, em nome de Jesus, é tempo do novo do Senhor, é tempo do novo do Senhor. O novo do Senhor chegou, o novo do Senhor chegou, o novo do Senhor chegou. Não importa, Pai Santo, o que cada um dos teus filhos está passando nesse momento. Senhor, a partir de hoje, o novo do Senhor chegou. É uma nova etapa, é uma nova vida, é uma nova unção. Senhor, é um novo começo. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. É novidade de vida. Os teus filhos não vão retroceder, os teus filhos vão avançar, os teus filhos vão conquistar. Senhor, a vitória está na mão deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quão grande é o nosso Deus. Nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque todos vão te ver. Quão grande é o nosso Deus. Senhor, nós profetizamos que Paraná vai ver. Quão grande é o nosso Deus. Nós profetizamos que Alto Paraná vai ver. Quão grande é o nosso Deus. Nós profetizamos que Nova Esperança vai ver. Quão grande é o nosso Deus. Nós profetizamos que Terra Rica vai ver. Quão grande é o nosso Deus. Nós profetizamos, Senhor, que esta nação virá. Quão grande é o nosso Deus. Que testemunhos serão contados, vidas serão transformadas, e todos vão te ver. Quão grande é o nosso Deus. Glorificado seja o teu